Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus de Palma e eu sou delegado de polícia aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E hoje nós damos início a mais um projeto do Dedicação Delta, do curso Dedicação Delta, que é o de atualização jurisprudencial desse nosso primeiro semestre do ano de 2022. Os principais julgados das matérias do núcleo duro para os cargos de delegado de polícia e demais carreiras policiais. Hoje teremos a nossa revisão de jurisprudência da matéria de direito constitucional. E pessoal, sem perder tempo, bora lá. Aqui o nosso slide de apresentação, o meu nome, o meu Instagram, à completa disposição de vocês, beleza? Pessoal, hoje eu separei aqui para você 15 teses que o Supremo Tribunal Federal e o STJ decidiram em direito constitucional. São 15 teses que nós iremos estudar hoje, tudo bem? Pessoal, nosso primeiro julgado, ele pontua que as constituições estaduais, por simetria, elas devem estabelecer como quórum para a reforma da Constituição o quantum de 3/5, um quórum de votação qualificado. Uma vez, galera, que essa norma que encontra-se nos parágrafos do artigo 60 da Constituição é uma norma de reprodução obrigatória. O que aconteceu, pessoal? O Supremo Tribunal Federal começou a ver que os constituintes estaduais, eles delimitavam o quórum de votação de maneira diversa daquele previsto no artigo 60. Então vinha 2/5, 3/4, 1/6, metade, maioria absoluta. E o que o Supremo decidiu, pessoal? Que a reforma da Constituição, o processo de reforma da Constituição previsto na Constituição Federal, ele deve ser adotado por simetria pelas constituições estaduais, pelo constituinte estadual, uma vez que o processo de reforma constitucional é uma norma de reprodução obrigatória. Pessoal, olha o que pontuou aqui, ó, no item 3, o Supremo Tribunal Federal. As normas disciplinadoras do processo legislativo de reforma constitucional, como o quórum de aprovação, são de observância obrigatória pelos Estados-membros. E olha aqui quantos precedentes nesse sentido. Precedente desde 97, pessoal, publicado em 2006. Olha aqui também, 97, publicado em 2003, pessoal. Tudo bem? O julgado de 14 de fevereiro de 2022. Galera, a nossa segunda tese jurisprudencial, que é o tema 642 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. O município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. Pessoal, vamos tentar trazer aqui para vocês qual é o por trás desse entendimento. O Tribunal de Contas, ele por vezes, ele aplica multas, ele por vezes impõe a reparação do dano causado pelo agente faltoso, agente público faltoso. E o que acontecia? Tinha uma dúvida sobre quem era o legitimado para executar esse título executivo extrajudicial. Alguns acreditavam que era o Ministério Público, outros o Ministério Público de Contas, outros ainda a Procuradoria instituída pelo próprio Tribunal de Contas, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu que, na realidade, é o ente público prejudicado. Por exemplo, se o Tribunal de Contas aqui do estado de Mato Grosso do Sul aplica uma multa ou impõe a reparação do dano em desfavor do ex-prefeito do município de Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, quem é o legitimado? Nesse caso, pessoal, é o próprio município de Três Lagoas. No caso, a Procuradoria Municipal de Três Lagoas. É o ente público prejudicado, no caso, o município prejudicado, que tem a legitimidade para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual a agente municipal. Tudo bem?
Vocês me perguntam, mas professor, olha aqui, o julgado é de 2021. Mas o que eu quero pontuar aqui para vocês, pessoal, é que o STJ encampou esse entendimento do Supremo e esse ano adequou a sua jurisprudência ao que entende o Supremo Tribunal Federal. Então, atualmente, nós temos o STF e também o STJ em paridade de entendimentos. Ambos os tribunais entendem esse tema da mesma forma e eu tenho certeza que isso vai cair em provas de concursos de carreiras policiais. Olha aqui, galera, eu vou até me tirar aqui da tela, vamos ver, colocar aqui no cantinho, deu certinho. Olha aqui a nossa tese. É inconstitucional hipotética emenda à Constituição Estadual que assegure aos delegados de polícia independência funcional, bem como que atribua à Polícia Civil o caráter de função essencial ao exercício da jurisdição e à defesa da ordem jurídica, violando-se o princípio da separação dos poderes e os artigos aqui pontuados. Pessoal, algumas emendas à Constituição, como por exemplo a de São Paulo, pontuou que o cargo de delegado de polícia ele é um cargo dotado de independência funcional e que a Polícia Civil é uma função essencial à jurisdição, à defesa da ordem jurídica. No entanto, pessoal, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, na verdade, o delegado de polícia ele não tem independência funcional. A Polícia Civil não é função essencial à jurisdição e à defesa da ordem jurídica. O Supremo Tribunal Federal ele pontuou dois fundamentos para essa decisão, pessoal. O primeiro grande fundamento, é que a Constituição Federal ela não atribuiu independência funcional aos delegados de polícia. Na realidade, a Constituição Federal ela pontuou essa independência somente para alguns órgãos, para algumas carreiras. Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as universidades. E em nenhum dispositivo a Constituição pontuou independência funcional à Polícia Civil ou ao cargo de delegado de polícia. E além disso, a gente precisa pontuar que a Constituição Federal ela subordina expressamente a polícia ao governador do respectivo estado. Ora, nós temos a Constituição Federal não pontuou independência funcional para a Polícia Civil nem para o delegado de polícia. E também a Constituição ela impõe uma subordinação entre a Polícia Civil e o respectivo governador do estado desta Polícia Civil. E além disso, galera, a falta de previsão legal, a falta de previsão constitucional em atribuir independência funcional para os delegados de polícia deve ser interpretada como um silêncio eloquente. A Constituição, por vezes, ela é silente a respeito de determinados assuntos. E esse silêncio não significa que a Constituição deixou de dar algum poder, alguma prerrogativa, algum benefício. Pelo contrário, significa que esse silêncio ele deve ser interpretado restritivamente. Ora, a Constituição nada falou, então não deve ser atribuído determinado regime jurídico a esse ente. É isso que acontece nesse caso. Não existe, galera, lacuna alguma na hipótese, tratando-se de uma decisão do poder constituinte originário em não estender o regime jurídico a essas certas situações, a essa certa carreira, sendo vedada a aplicação da independência funcional em caracterizar função essencial à jurisdição ao delegado de polícia, à Polícia Civil e a defesa da ordem jurídica à Polícia Civil e também ao cargo de delegado de polícia. Pessoal, se os outros dois julgados eles vão cair em prova, esse eu pontuo para vocês com toda a certeza que irá despencar em provas de carreiras policiais. Olha aqui, 18/2/2022. Olha a próxima tese, galera. A Defensoria Pública possui a prerrogativa de requisitar de autoridades públicas e privadas certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias à sua atuação. O que aconteceu, pessoal? O Poder Judiciário tem o poder de requisição, o Ministério Público tem o poder de requisição,
A autoridade policial tem o poder de requisição previsto na Lei 12.830, que é o Estatuto do Delegado de Polícia, e a questão que era trazida e que foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. A Defensoria Pública também tem essa prerrogativa? Interrogação. O Supremo Tribunal Federal, pessoal, entendeu que sim. O dispositivo previsto na Lei Geral das Defensorias Públicas, que é uma lei federal, e também em diversas legislações estaduais acerca da Defensoria Pública, que pontuam esse poder de requisição, essas disposições elas são constitucionais. Uma vez que não é possível se pensar em uma carreira, em um órgão como a Defensoria Pública, sem o poder de requisição. E olha aqui a teoria que foi utilizada. A teoria dos poderes implícitos. E também o princípio da adequação, razoabilidade e proporcionalidade. E o que pontua essa teoria dos poderes implícitos, pessoal? A teoria dos poderes implícitos pontua que existem alguns poderes que, debalde não previstos expressamente na Constituição e em algumas leis, eles decorrem da função final do órgão. Ou seja, para o exercício da função finalística, final do órgão, é necessário que existam alguns poderes pretéritos, precedentes. É o caso do poder de requisição. Então, ainda que não tivesse nenhuma previsão constitucional ou legal acerca do poder de requisição da Defensoria Pública, ela ainda assim teria esse poder de requisição, uma vez que não é possível se pensar em uma atuação da Defensoria Pública na promoção da assistência jurídica aos necessitados, da defesa dos direitos humanos, sem o poder de requisição como um poder meio. Tudo bem, pessoal? E olha aqui, esse julgado, ele é importante. Às vezes vocês me perguntam, mas professor, olha aqui, 21/2/2022, mas é um julgado de defensoria. Ora, pessoal, eu posso relembrar para vocês que na prova de delegado de polícia da Polícia Civil da Paraíba, caiu uma questão só de Defensoria e Ministério Público. Então, cada vez mais as provas de concurso, elas estão abrangendo diversos temas inerentes a outras carreiras jurídicas. Defensoria, MP, magistratura. Então, esse julgado, eu tenho um feeling que ele será importante no estudo para as carreiras policiais. Outro julgado interessante do Supremo, também de fevereiro de 2022, pessoal. Olha aqui, a fixação de piso salarial de determinada categoria em múltiplos do salário mínimo mostra-se de acordo com a Constituição, desde que não haja vinculação a reajustes automáticos. Olha aqui, pessoal, isso aqui vem de uma orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. Eu vou explicar para vocês, pessoal. Eu posso trazer agora uma modificação legislativa recente que foi trazida. Fixou-se, pessoal, recentemente, um piso mínimo, ou seja, um salário, dinheiro, uma remuneração mínima para os enfermeiros através de legislação federal. E, por exemplo, vamos colocar assim, essa remuneração mínima ela foi fixada em 5 salários mínimos. A questão é que é trazida o que acontece. A Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 4, ela veda que o salário mínimo ele seja utilizado como indexador. Ou seja, o salário mínimo ele é tão somente para remunerar. Você não pode colocar um benefício em X salários mínimos, um benefício, um salário, um piso salarial em X salários mínimos. A Constituição veda isso. Só que o Supremo interpreta esse dispositivo. Ele fala assim que não há problema em se fixar o piso salarial ou qualquer outro benefício em múltiplos do salário mínimo, como, por exemplo, a remuneração mínima dos enfermeiros em, por exemplo, 5 salários mínimos. Não tem motivo para se negar isso, uma vez que o salário mínimo é um valor pronto lá, é muito mais fácil, é muito mais técnico se fixar nesse valor. No entanto, galera, a gente precisa lembrar que o salário mínimo, ano a ano, ele é reajustado. E o que pode acontecer? Ora, você fixa em 5 salários mínimos, mas daí todo ano tem um reajuste. O Supremo entende que esse reajuste automático, ele é inconstitucional.
Então, é possível a fixação do piso salarial ou de outros benefícios em múltiplos do salário mínimo? Sim, é perfeitamente possível. No entanto, não pode haver vinculação a esses reajustes automáticos. Então, se, por exemplo, em 2022 nós fixamos, o Congresso Nacional fixa a remuneração, o piso salarial mínimo dos enfermeiros como 5 salários mínimos, por exemplo, se no ano que vem, em 2023, reajustar esse salário mínimo, vai estar o dos enfermeiros fixados em 5 salários mínimos do ano de 2022. Assim, galera, a fixação do piso salarial de determinada categoria em múltiplos do salário mínimo mostra-se de acordo com a Constituição, desde que não haja vinculação a reajustes automáticos. Beleza? Olha aqui, pessoal, outro julgado muito interessante. Olha a data do julgado, 25/3/2022. Vou explicar para vocês aqui qual é o por trás desse julgado. Em Santa Catarina foi editada uma lei que impõe, essa lei foi declarada inconstitucional, então, mas na época ela colocava, ela pontuava, ela determinava aos jornais de televisão e também jornais impressos e também na internet que publicassem diariamente fotos de crianças e adolescentes desaparecidos. E essa questão ela foi levada através de uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, ao Supremo Tribunal Federal. E o que decidiu o Supremo acerca desse tema, pessoal? É um problema de competência e também uma inconstitucionalidade material ali, de maneira secundária. O Supremo entendeu que essa lei estadual que fixa a obrigatoriedade de divulgação diária de fotos de crianças e adolescentes desaparecidos em noticiários de TV e jornais, essa determinação ela é inconstitucional. Ela é inconstitucional. Tudo bem? Por quê, galera? Dois são os fundamentos. O primeiro fundamento, ele é de uma inconstitucionalidade formal. Por quê? Porque há a violação da competência da União para legislar, para impor alguma coisa acerca de telecomunicações e radiodifusão. Ora, não pode um Estado impor que, em tal horário, todos os dias, a telecomunicação, a radiodifusão sonora de imagens publique fotos de crianças e adolescentes, uma vez que tão somente uma legislação federal pode assim impor. Mas, galera, não bastasse. O que aconteceu? Também existe uma inconstitucionalidade material. Olha o item 2. O Supremo também entendeu que essa obrigatoriedade de divulgação diária de fotos de crianças e adolescentes desaparecidos em noticiários de TV e jornais viola a autonomia dos meios de comunicação, pessoal. Isso está previsto no artigo 220 caput da Constituição Federal. Ora, viola a autonomia, a liberdade de pensamento do veículo de comunicação. Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu abro uma aspas. Por quê? Ora, a gente tem até hoje a chamada Voz do Brasil, que impõe todos os dias em determinado horário que se passem notícias acerca do governo federal todos os dias. Poder Legislativo, Poder Executivo e Judiciário. Ah, o Poder Legislativo fez isso, o Judiciário fez aquilo, o Executivo fez aquilo todos os dias. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Voz do Brasil, um programa criado nas rádios lá na época de Getúlio Vargas, entendeu que é constitucional, uma vez que não viola a autonomia dos meios de comunicação. E aí a gente tem uma pequena antinomia. Então aqui eu deixo para vocês dois julgados. O primeiro, dessa lei de Santa Catarina, que fixou a obrigatoriedade de divulgação diária de fotos de crianças e adolescentes desaparecidos em TV e jornal. O Supremo entendeu que é inconstitucional. Já, por outro lado, a Voz do Brasil, programa de rádio criado lá na época de Getúlio Vargas, o Supremo já tem algum tempo entendeu que esse programa ele é constitucional. A lei estadual
de fotos de crianças e adolescentes desaparecidos é inconstitucional. Já a Voz do Brasil é constitucional. E eu pontuo ainda, galera, um obter dictum, ou seja, um argumento paralelo utilizado pelo Supremo. O Supremo pontuou que, debalde a existência de outras inconstitucionalidades, a gente tem que entender que já existe um meio adequado para a divulgação de fotos de crianças e adolescentes desaparecidos, que foi criado justamente pela Lei Federal 12.127 de 2009, que é o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. Julgado de 25 de 3 de 2022. Galera, próxima tese. Todos aqui talvez tenham em direito constitucional um tema que cause, vamos dizer, aflição, medo. E para mim, pelo menos durante a minha preparação, esse tema chamava-se intervenção federal. Eu não conseguia decorar as hipóteses, eu não conseguia entender o processo, quando que tinha que ter autorização do Congresso Nacional, quando não tinha. Mas isso é um ponto para uma outra aula de direito constitucional que tenho certeza que teremos no futuro. O que a gente precisa entender agora é que quando a desobediência a alguma ordem judicial configura a hipótese de intervenção federal. Porque o STJ, ele decidiu em uma intervenção federativa que o não cumprimento da liminar de reintegração de posse, por si só, não é causa que autoriza a intervenção federal por desobediência à ordem judicial. Galera, o que aconteceu? Lá no Paraná, tinha uma fazenda, e essa fazenda ela foi invadida pelos integrantes do movimento MST. E daí teve uma ação de reintegração de posse e teve uma liminar do juiz paranaense determinando a imediata reintegração dessa posse. Só que essa decisão ela não foi cumprida, galera. Essa decisão ela passou o tempo. Daí o que aconteceu? Entrou-se com uma intervenção federativa, a chamada ADI interfederativa, com vistas à determinação da chamada intervenção federal. E daí, pessoal, decidiu-se que o não cumprimento da liminar de reintegração de posse por si só não é causa de intervenção federal. Porque o que aconteceu, pessoal? O não cumprimento dessa liminar, ela não significa a ineficiência, a ineficácia, a omissão absoluta do órgão em cumprir essa decisão judicial. Ora, é possível que mesmo sem o cumprimento, haja o cumprimento, vamos dizer, reflexo. Ora, é possível que haja reunião, audiências públicas sobre essa reintegração. É possível que haja um movimento do governo executivo, do poder executivo, tentando retirar essas pessoas de maneira amigável daquela área, ou tentando realocar elas para algum outro lugar. Então, o não cumprimento da liminar de reintegração de posse, por si só, não é causa que autoriza a intervenção federal por desobediência à ordem judicial. E olha o que pontua aqui. Os documentos acostados ao presente feito evidenciam que o não cumprimento da ordem de desocupação não tem o condão de autorizar a intervenção, medida excepcional, porque as circunstâncias do fato e justificativas apresentadas pelo ente estatal, no sentido de viabilizar a desocupação mediante atuação estratégica de vários órgãos, aliada à necessidade de reassentamento das famílias em outro local, devem ser sopesadas com o direito dos requerentes. Então, o que aconteceu, pessoal? O Poder Executivo, o governo do Paraná, ele, embora não tenha cumprido a ordem de reintegração de posse, ele vinha tentando cumpri-la de maneira reflexa. Ora, viabilizar uma desocupação estratégica, pacífica daquela área, ou procurando reassentamento, deslocamento dessas famílias para um outro local. Então não houve o descumprimento total. Não há uma ineficácia absoluta, uma omissão absoluta do governo estatal, do ente estatal. E o que isso nos leva a entender? Que somente admite-se a intervenção federal por desobediência à ordem judicial quando
quando houver um descumprimento. Olha aqui, um descumprimento voluntário e intencional. Beleza? Mais um julgado aqui que eu julgo muito relevante, galera. Muito relevante. Muito relevante. Olha aqui, pessoal. Olha a nossa tese. Texto legal com sentido unívoco, sem abertura semântica que permita extrair exegese em desconformidade constitucional, não comporta a adoção da técnica de interpretação conforme a Constituição. Pessoal, o que pontua esse julgado? A gente precisa primeiro entender o que significa a técnica da interpretação conforme a Constituição. Pessoal, existem alguns dispositivos que eles somente podem ser entendidos como constitucionais se houver uma interpretação desse dispositivo. Ora, se a gente interpretar esse dispositivo de uma maneira outra, ele seria inconstitucional. Mas se a gente interpretar da maneira como o Supremo quer, ele será constitucional. De uma maneira mais fácil para vocês entenderem, é isso que significa a técnica da interpretação conforme a Constituição. No entanto, galera, para que a gente tenha a técnica da interpretação conforme a Constituição, é necessário que o texto legal ele tenha um sentido polissêmico. Ora, somente pode haver duas interpretações, uma constitucional e outra inconstitucional, se a norma ela for polissêmica. Ou seja, se a norma ela comportar duas interpretações. Se a norma comporta tão somente uma interpretação, ora, não é possível a adoção da técnica de interpretação conforme a Constituição. E foi isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Olha aqui, texto legal com sentido unívoco, sem abertura semântica que permita extrair exegese em desconformidade constitucional, não comporta a adoção de técnica da interpretação conforme. Olha, o texto legal com sentido unívoco, ou seja, o texto cuja disposição tenha tão somente uma interpretação, sem abertura semântica, somente uma interpretação, não comporta a adoção da técnica de interpretação conforme a Constituição. Ausente polissemia, pessoal. Dupla interpretação. Ausente polissemia é inviável interpretação adequadora destinada a evitar antinomias e preservar as disposições quanto a sentido compatível com a Constituição. Lembrem-se disso. Isso é uma tese já trazida muito pela doutrina e que foi também encampada, que foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Quando a gente fala em técnica da interpretação conforme a Constituição, nós estamos falando em normas polissêmicas que comportam dois sentidos. Dois ou mais sentidos, né? Mas um desses sentidos vai ser o adotado pelo Supremo e vai ser aquele sentido que vai ser entendido como constitucional. Se a norma tiver tão somente um sentido, sentido unívoco, não podemos adotar a técnica da interpretação conforme a Constituição. Tudo bem? Então olha aqui, pessoal, olha quantos julgados a gente já viu nesses primeiros 30 minutos do nosso encontro. A gente viu justamente que o quórum de reforma constitucional 3/5, ele é norma de reprodução obrigatória dos estados, então os estados eles não podem ver ou implementar quórum de maneira diferente. Nós vimos também que o município prejudicado, ele é que tem legitimidade para a execução do título executivo extrajudicial do Tribunal de Contas, imposto em desfavor do agente público municipal. A gente também viu que hipotética emenda à Constituição Estadual que assegure aos delegados de polícia independência funcional e que atribua à Polícia Civil, a função essencial ao exercício da jurisdição e à defesa da ordem jurídica, essa emenda constitucional, ela é
inconstitucional, viola a Constituição Federal. A gente viu também que é constitucional o poder de requisição da Defensoria Pública, é constitucional, em razão da adoção da teoria dos poderes implícitos, do princípio da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade. A gente também viu que é possível a fixação do piso salarial, ou seja, a remuneração mínima de determinada categoria em múltiplos do salário mínimo, desde que não haja reajustes automáticos com base no salário mínimo. A gente também viu, olha quantos julgados a gente já viu, que a lei estadual que fixa a obrigatoriedade de divulgação diária de fotos de crianças e adolescentes desaparecidos em noticiários de TV, essa norma ela é inconstitucional. E, um adendo, também vimos que a Voz do Brasil, programa criado por lei federal e imposto às rádios, todos os dias tocarem notícias do governo federal, é constitucional. Então a gente tem uma possível antinomia de entendimentos do Supremo. Então, se um dia cair esse julgado em uma prova discursiva, vocês já vão poder falar da Voz do Brasil, pessoal. Já vão falar da Voz do Brasil. A gente viu que o não cumprimento da liminar de reintegração de posse, por si só, não é causa que autoriza a intervenção federal por desobediência à ordem judicial, uma vez que, a depender das circunstâncias do caso, não vai acontecer, não vai existir o descumprimento voluntário e intencional da decisão judicial de reintegração de posse. E a gente também viu que a interpretação conforme a Constituição exige um texto polissêmico, com dois ou mais sentidos. Que um texto legal com sentido único não comporta a técnica da interpretação conforme a Constituição. E, galera, a gente vai agora entrar nesses próximos minutos nos nossos últimos 5 julgados. E eu peço muita atenção a esses julgados, porque agora a gente tem julgados recentíssimos do mês de junho e julho. Tudo bem? Olha aqui. Nosso primeiro julgado. Mais recente aqui. Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recusa à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Pessoal, o que acontece? O Código de Trânsito brasileiro, ele pontua que é infração administrativa grave, gravíssima, 7 pontos na carteira, inclusive com suspensão, apreensão administrativa da carteira de motorista, suspensão por 6 meses. Então, é infração administrativa tão somente a pessoa se recusar a fazer o bafômetro. E além disso, também é infração a pessoa estar alcoolizada na direção do veículo automotor. Só que daí o que aconteceu? Isso chegou até o Supremo e o Supremo teve que decidir por quê. Será que você impor uma multa administrativa para o condutor do veículo, tão somente por ele se recusar a fazer o bafômetro, o etilômetro ou qualquer outro exame para aferir a quantidade de álcool, tão somente isso, será que não viola o princípio da não autoincriminação? Vocês vão se recordar que no processo penal é direito do acusado, do investigado, daquela pessoa que seja acusada por algum crime por qualquer autoridade pública, se recusar a realizar o teste do bafômetro, do etilômetro ou qualquer exame clínico. E isso é possível no direito criminal, no processo penal, no direito penal, porque a gente tem o princípio da não autoincriminação. Aquele velho ditado, não é dado uma pessoa, não é imposto a ela produzir prova contra ela mesma. Inclusive, isso é crime de abuso de autoridade. Só que a questão é, será que esse princípio ele é aplicado nos casos de infração de trânsito administrativo? Porque se ele for aplicado a essa infração de trânsito, ora, não é possível que você imponha uma multa administrativa
por uma pessoa para uma pessoa que não realiza o teste do bafômetro, por exemplo. Só o que aconteceu? O que o Supremo decidiu, pessoal? O Supremo ele decidiu que a recusa na realização do teste de bafômetro, etilômetro, tecnicamente etilômetro, ou de qualquer outros testes previstos no Código de Trânsito Brasileiro, não estão abrangidos pelo princípio da não autoincriminação. Então é possível que a mera recusa na aplicação desses testes já tenha como consequência a imposição de uma multa, uma retenção e ou a apreensão da CNH do motorista. Então, o que o Supremo decidiu? Que o princípio da não autoincriminação não tem aplicação na esfera administrativa. Uma vez que a recusa no bafômetro e a imposição da multa administrativa não traz consequência penal ou processual penal alguma. Tirando em miúdos, galera, tirando em miúdos, o Supremo decidiu que o princípio da não autoincriminação ele é restrito ao processo e direito penal. Foi isso que o Supremo decidiu. Embora ele não disse isso com essas palavras, ele disse isso através dessa tese, desse tema 1079, da sua repercussão geral. E o que acontece, pessoal? O professor Renato Brasileiro de Lima, ele pontua isso muito bem em sua obra. Ele pontua, na verdade, que o que acontece é que na esfera administrativa, a gente não tem uma presunção de culpa. A pessoa não realizou o bafômetro, então ela está embriagada. Na verdade, não tem uma presunção de culpa. Na realidade, a gente tem a inversão do ônus da prova. E essa inversão do ônus da prova no direito administrativo ela é plenamente possível, uma vez que a gente não está trazendo nenhuma restrição à liberdade em si do agente. É vedado, em regra, a inversão do ônus da prova no âmbito do direito processual penal na aplicação de sanção penal. Mas, no direito administrativo, é possível essa inversão do ônus da prova. Então, se você impõe uma multa pela pessoa que se recusa a fazer o bafômetro, isso decorre do quê? Isso decorre de uma inversão do ônus da prova. A pessoa agora que se recusou, que tem o dever de provar que não estava bêbada. Porque eu, Estado, acredito que recusar o bafômetro já presume que essa pessoa está bêbada. Mas, na verdade, não é uma imposição, não é uma presunção de culpa. É de uma mera circunstância. Isso não impede essa pessoa, de maneira administrativa, provar que não estava alcoolizada. Então, a gente tem uma inversão do ônus da prova. E aqui eu deixo uma outra dica com vocês. A questão é possível a inversão do ônus da prova no processo penal? Isso me veio agora na cabeça. É possível? Pessoal, a resposta correta é depende. A inversão do ônus da prova, ou seja, que a defesa que tem que comprovar alguma coisa, em regra, ela não existe no processo penal. Uma vez que toda acusação deve ser comprovada pelo Ministério Público ou pelo querelante, que é o órgão de acusação. No entanto, em algumas situações excepcionais, é possível a inversão do ônus da prova, como, por exemplo, na comprovação pelo acusado da existência de causas extintivas da punibilidade, da culpabilidade, da ilicitude, a teoria da ratio cognoscendi. A gente também tem uma outra hipótese de inversão do ônus da prova, quando o acusado, em um processo, por exemplo, de liberação dos seus bens apreendidos por medidas assecuratórias, ele comprova a licitude desses bens apreendidos. Ora, você tem uma presunção de que aqueles bens são ilícitos. Você tem um indício de que eles são ilícitos. Vai ao acusado, inverte-se o ônus da prova, porque é o acusado que vai precisar comprovar que aqueles bens eles são lícitos. Em alguns momentos, os tribunais superiores entenderam, em alguns julgados, entenderam que na receptação acontece a mesma coisa. Você tem um indício de que aquele bem é ilícito, de que aquele bem apreendido, receptado, em tese, segundo a acusação, é ilícito. Compete à parte, o acusado, comprovar que ele é lícito. Então é possível, sim, em algumas hipóteses restritas, a inversão do ônus da prova no processo penal. E aí, galera, vamos tirar aqui de novo, então a gente não vai conseguir ler. Olha aqui. Pessoal, todos sabem que os procuradores, sejam municipais, estaduais, federais, muitas vezes eles recebem, para além da remuneração do subsídio, ele recebe honorários advocatícios.
E muitas vezes esses honorários eles superam o teto remuneratório previsto para o funcionalismo público no artigo 37, inciso 11. E, como tudo nesse país acaba no Supremo Tribunal Federal, o Supremo decidiu isso também. E o Supremo decidiu, pessoal, que, embora seja constitucional o recebimento de honorários advocatícios por procuradores municipais, estaduais, federais, a gente tem que entender que o somatório entre o subsídio e os honorários advocatícios, ou seja, todos os vencimentos, deve respeitar o teto remuneratório. Porque o que acontecia? Começaram a pontuar que os honorários advocatícios eles não deveriam estar no limite do artigo 3711, uma vez que tratar-se-ia de um crédito alimentar de natureza indenizatória. Isso entraria em uma exceção do teto do funcionalismo. E o Supremo decidiu que nananina não. Aqui não, pessoal. O Supremo decidiu que é constitucional o recebimento de honorários advocatícios por procuradores. No entanto, esses honorários e o salário normal, o subsídio, somados, devem respeitar o teto do funcionalismo. Olha aqui, galera. À luz da jurisprudência do Supremo, não viola o artigo 22.1 da Constituição Federal ou o regime de subsídio ou os princípios da impessoalidade, da isonomia, da moralidade e da razoabilidade, lei estadual que destina aos procuradores estaduais honorários advocatícios incidentes na hipótese de quitação da dívida ativa em decorrência da utilização de meio alternativo de cobrança administrativa ou de protesto de título. Precedentes. Olha quantos. Mas aqui, olha o nosso item 2. Então é constitucional a criação de honorários advocatícios para procuradores. Isso não viola o artigo 22, inciso 1 da Constituição, que é a parte de competência, o regime de subsídio, que fala que os agentes públicos eles devem, em regra, receber através de parcela única, e também não viola o princípio da impessoalidade, da isonomia, da moralidade e da razoabilidade. No entanto, pessoal, o Supremo decidiu que é necessário a soma do subsídio e dos honorários advocatícios pagos aos procuradores estaduais se submeter ao teto remuneratório previsto no artigo 37.11 da Constituição Federal. Então, a essa ação direta julgada parcialmente procedente, conferindo-se interpretação conforme a Constituição Federal, de modo a estabelecer que a soma da remuneração do subsídio e dos honorários advocatícios mensalmente recebidos pelos procuradores do Estado não poderá exceder o teto remuneratório, teto este previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Ministro Dias Toffoli, 30/5/2022, publicado, como eu disse para vocês, em 14 de junho de 2022, inclusive a data do meu aniversário. Beleza? Pessoal, outro julgado importantíssimo do final do mês de maio, publicado em junho. Essa ementa saiu em junho. Vou explicar para vocês. Começaram a perceber que existia uma resolução do CNJ que autorizava o Corregedor Nacional de Justiça, ou seja, aquele órgão, aquele cargo cuja função era fiscalizar, correicionar os juízes, estavam vendo que havia a requisição de dados bancários e fiscais dos juízes sem prévia autorização judicial. E óbvio, isso chegou no Supremo, pessoal. Isso chegou no Supremo. Ora, o que começaram a entender? Que o Corregedor Nacional ele não podia requisitar esses dados bancários sem autorização judicial. Ah, mas ele é um juiz, ele é um ministro do STJ. Ora, mas peraí. Ele não está exercendo a atividade judicante dele. Ele está no exercício de uma atividade administrativa própria do CNJ. O CNJ não é um órgão judicial, embora seja um órgão do Poder Judiciário. O CNJ ele não exerce função judicial, mas função correicional, administrativa e fiscalizatória. Então, será que seria possível
o Corregedor Nacional de Justiça ele requisitar dados bancários e fiscais sem prévia autorização judicial? E, pessoal, por incrível que pareça, embora o Ministério Público não possa requisitar dados bancários e fiscais, a Polícia Civil não possa requisitar dados fiscais e bancários e fiscais, o Corregedor Nacional, que não investiga talvez crime algum, porque ele estaria entrando na função da Polícia Civil e para alguns do Ministério Público, ele, num processo administrativo, para averiguar, para fazer uma correição, para fazer uma fiscalização ao exercício da atividade do juiz de direito, ele pode. Então, assim, é o absurdo do absurdo. O Ministério Público e a polícia não podem para o processo criminal, mas para um processo administrativo, o Corregedor Nacional pode. Vamos ver se essa interpretação ela se estende para as demais carreiras, ou se estão só beneficiando aqui os juízes de direito. Olha aqui, norma formalmente constitucional. O Supremo entendeu que essa resolução do CNJ ela é formalmente constitucional, uma vez que está inserida, galera, no poder normativo do CNJ. Eu lembro até para vocês que o CNJ ele expede atos normativos primários, que inclusive podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo decidiu que há uma transferência do sigilo justificada diante do papel institucional do CNJ e do Corregedor Nacional de Justiça. Eu pergunto, a Polícia Civil, o Ministério Público não possui um papel institucional, ou melhor, institucional não, mas um papel para a sociedade? Fica aí um pouco uma crítica também a esse julgado, a esse entendimento do Supremo. Só que o Supremo também, nesse caso, entendeu que não é possível a requisição de uma maneira ilógica de todos os juízes do país. Isso seria, na verdade, inconstitucional. No caso, pessoal, o Supremo criou 2 requisitos para que haja a requisição de dados bancários e fiscais pelo Corregedor Nacional de Justiça. O primeiro deles, que exista um processo administrativo devidamente instaurado. Ora, você precisa estar investigando um fato certo e determinado contra uma pessoa determinada. Um processo administrativo devidamente instaurado. Existência, olha aqui no julgado, de processo onde está grifado, devidamente instaurado para averiguação de conduta de determinada pessoa. E, para além disso, da existência de um processo administrativo devidamente instaurado, é necessário uma decisão fundamentada e baseada em indícios concretos. Uma decisão fundamentada e baseada em indícios concretos. E eu pontuo para vocês que o Corregedor Nacional de Justiça ele pode requisitar dados fiscais e bancários sem autorização judicial. É uma transferência do sigilo. Assim como também é possível que o juiz requisite esses dados da Receita Federal. Mas o Ministério Público ele não pode requisitar, salvo se tratar de dados referentes à pessoa jurídica de direito público. Assim como a Polícia Civil também não pode requisitar esses dados fiscais e bancários. Beleza? Olha aqui, galera, mais um julgado aqui para vocês de junho de 2022. Olha a tese. O controle judicial das decisões do CNJ somente é possível nos seguintes casos: quando houver inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho e injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. O que acontece, galera? Todos aqui sabemos que, contrastando um ato do CNJ, o órgão judicial competente é o Supremo Tribunal Federal. Isso está no artigo 102.1, incisos. Tudo bem? Dentre os vários incisos lá, tem o inciso que pontua que é competente o Supremo Tribunal Federal para apreciar as ações contra o CNJ. E aí fica, quais ações? Quando? Como? Onde? E o Supremo decidiu. Ou seja, somente nos casos de inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho, quando o Conselho decide uma coisa que não poderia decidir, e quando houver manifesta ilegalidade do ato impugnado, pessoal. E aqui também, para um adendo para vocês, eu trago um outro julgado.
sempre se decidiu que tão somente as ações constitucionais poderiam ser apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal contra atos do CNJ, ou seja, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção. Então, somente essas 4 ações constitucionais poderiam ser apreciadas pelo Supremo. Então, se a gente tivesse uma ação ordinária contra o CNJ, não era competência do Supremo. Só que o Supremo mudou esse entendimento, galera. E agora, tanto faz se é uma ação tipicamente constitucional, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e habeas corpus, como seja uma ação ordinária, qualquer, de rito ordinário. Desde que essas ações, qualquer ação, tenha como causa de fundo a inobservância do devido processo legal, a exorbitância das competências do Conselho e a injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. E galera, nosso último julgado, finalzinho do mês de junho, o último mês aí da nossa primeira parte do ano. Olha aqui, não havendo juízo de inconstitucionalidade, não há que se invocar a regra da cláusula de reserva de plenário. Ora, a própria Constituição, no artigo 97, pontua que a cláusula de reserva de plenário do americano full bench, banco cheio, banco de sentar, cadeira, banco, né, banco cheio, somente é aplicado no caso em que houver um juízo de inconstitucionalidade. Então, se o órgão fracionário de determinado tribunal, ou seja, a turma, a Câmara, entende que a norma é constitucional, não é necessário remeter para o plenário ou órgão especial. Não é juízo de inconstitucionalidade. Então, se a gente tem um juízo de constitucionalidade ou um juízo que não seja de inconstitucionalidade, não é necessária a aplicação do artigo 97 da cláusula de reserva de plenário. E o que aconteceu? O Supremo decidiu que a decisão de suspensão de segurança não afere inconstitucionalidade. Então, se, por exemplo, a gente tem um mandado de segurança, e daí a gente tem uma suspensão de segurança na liminar desse mandado de segurança, e o órgão fracionário, o relator, o presidente do tribunal, pouco importa quem seja, decide, na verdade, que suspende a decisão. Essa decisão que suspende a segurança, ela não aufere a inconstitucionalidade. Então, não cabe, na suspensão da segurança, a aplicação da cláusula de reserva de plenário, pessoal. Olha aqui, a ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no artigo 97 da Constituição. Não há que se falar em ofensa à súmula vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Pessoal, 15 julgados, hein? 15 julgados. Vamos ver aqui, pessoal, quais foram os julgados que a gente viu nessa nossa segunda parte do nosso vídeo. O primeiro julgado que a gente viu na nossa segunda parte aqui, justamente a questão de que não há violação à Constituição e também ao princípio da não autoincriminação, no caso de multas administrativas impostas ao condutor de veículo automotor que se recusa à realização dos testes do etilômetro, do bafômetro ou qualquer outros exames previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Lembre-se, o Supremo decidiu, por trás de tudo isso, que o princípio da não autoincriminação não aplica-se ao âmbito das infrações administrativas, tão somente no âmbito penal. Outro julgado, que, embora seja constitucional o recebimento de honorários advocatícios pelos procuradores, é necessário que a soma da remuneração do subsídio com os honorários se respeite o teto previsto no artigo 3711, que é o teto do funcionalismo público. Outra tese, que é constitucional a requisição pelo Corregedor Nacional de Justiça do CNJ de dados fiscais e bancários sem prévia autorização judicial, desde que haja processo administrativo instaurado e mediante decisão fundamentada e baseada em indícios concretos. Outro julgado, acerca da competência do STF para julgar atos do CNJ, tão somente no caso de inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho e injuridicidade ou
irrazoabilidade do ato impugnado. E ainda, pessoal, não havendo juízo de inconstitucionalidade, não se aplica a cláusula de reserva do plenário do artigo 97, a cláusula do fulbente. E é o caso, ou seja, não há a decisão de inconstitucionalidade, não há a aferição de inconstitucionalidade no caso de suspensão da segurança, por exemplo, no âmbito de um mandado de segurança. Beleza? E aqui, pessoal, a gente termina a nossa aula de atualização jurisprudencial da matéria de direito constitucional e eu desde já me coloco à disposição de todos vocês. Me procurem no Instagram, procurem o Instagram de Dedicação Delta. Nós estamos aqui com vocês desde a primeira fase, o primeiro dia de estudos do núcleo duro para quem está iniciando os estudos e literalmente até depois da aprovação. Com as festas aí que estão rolando, Paraná, também rolou aqui no MS, com as famosas canecas da aprovação, canecas de cerveja, de café da aprovação. Contem conosco, estamos com vocês e tenham força, resiliência. A caminhada é árdua, mas eu digo para vocês, do fundo do meu coração, que a realização ela é absoluta. Tá bom, pessoal? E, portanto, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês.